A primeira vez que o premier russo Nikita Khrushchev encontrou o senador John Kennedy foi em Washington, em 1959. Nas memórias dele, o Khrushchev escreveu que achou Kennedy jovem, gostou de encontrar ele e teve uma simpatia por ele porque ele tinha a idade do filho do Khrushchev. A primeira vez que o Nikita Khrushchev encontrou Fidel Castro foi um ano depois, em Nova York, na Assembleia da ONU. Eles se encontraram no bairro negro do Harlem, onde o Fidel Castro estava hospedado. Por que eu estou falando desses primeiros encontros? Porque agora a gente vai falar da crise dos mísseis de Cuba. Entender esses primeiros encontros vai ser muito importante para você entender algumas decisões que foram tomadas durante essa crise. Esse é o podcast Esquentando a Guerra Fria. Nesse podcast eu vou tentar aproximar um pouco o que está sendo produzido na academia sobre o tema e também, é claro, algumas fofocas que de repente você não encontra por aí, para que você consiga se aproximar melhor desse tema e entender tudo o que aconteceu naqueles 13 dias que abalaram o mundo. Eu sou o professor Davi Nogueira, sou professor de História, mestre em História Cultural pela Universidade de Campinas, Unicamp, doutor em História Política Contemporânea pela Universidade de Brasília, UNB. Sou professor há 20 anos, fui pesquisador na Universidade de Princeton e aqui eu quero trazer você para mais perto desse mundo acadêmico, mas sem perder, claro, aquela pitada de informação diferente que faz com que a gente goste de história. Se você está aqui porque você quer fazer uma prova ou simplesmente porque você quer saber melhor o que aconteceu, esse é o lugar, Esquentando a Guerra Fria. Nesse primeiro episódio, a gente vai falar um pouco desses três personagens, Kennedy, Khrushchev e Fidel. Talvez uma pergunta que você se faça é, mas por quê? Por que a gente vai entender melhor esses indivíduos? A história é isso? A história é feita só por esses indivíduos? Claro que não, a história é muito maior do que isso, mas o sociólogo alemão Norbert Elias, ele tem um livro chamado Sociedade dos Indivíduos, que ele diz que entender a historicidade de cada pessoa é muito importante para a gente entender como a história vai se formando. E é isso que a gente vai fazer agora, a gente vai entender um pouco da historicidade de cada um desses atores. Eu vou começar a crise, que é de 62, em 58. Em 1958, o Instituto Gallup, que é um instituto de pesquisa nos Estados Unidos, fez uma pesquisa cuja pergunta era a seguinte: quem você acha que está ganhando a Guerra Fria? 48% dos americanos disseram: a União Soviética está ganhando a Guerra Fria. 22% dos americanos disseram que eram os Estados Unidos e 30% dos americanos não souberam opinar. A pergunta é, por que os americanos achavam que os Estados Unidos estavam perdendo a Guerra Fria? Olha, isso tem a ver com uma coisa que aconteceu em 1957, que foi o lançamento do primeiro satélite artificial, o Sputnik. O lançamento do Sputnik assustou os americanos, tanto o governo americano quanto o povo americano. Eles pensaram, poxa, se os soviéticos conseguem lançar um satélite no espaço, o que mais eles conseguem fazer? Eles estão muito avançados. Os americanos ainda não tinham lançado o seu satélite. Então o lançamento da Sputnik em 1957 foi fundamental para que os americanos achassem que eles estavam perdendo a Guerra Fria. O lançamento da Sputnik tem a ver com a chegada ao poder do Nikita Khrushchev, aquele que eu comentei com vocês que encontrou o Kennedy e depois o Fidel. Vejam, até 1953, o grande líder da União Soviética era o Joseph Stalin. Com certeza você já ouviu falar dele e sabe da força do Stalin. O Stalin era uma figura muito importante e muito emblemática dentro da história soviética. O Stalin era considerado por muitos soviéticos um grande herói, e mais do que um herói, o salvador do mundo. Sim, pelos soviéticos, a Segunda Guerra Mundial foi ganha pelos soviéticos com a ajuda, ou melhor, com o comando de Stalin. Então Stalin era um grande herói para os soviéticos, ou pelo menos para parte deles. Acontece que ele morre em 53, entre 53 e 55 tem uma batalha interna ali para ver quem vai substituir o Stalin, e daí vem o Khrushchev. O Khrushchev tem essa missão difícil de substituir esse monstro da história soviética que era o Joseph Stalin. Bom, em 56, em fevereiro de 56,
O Khrushchev, ele fala no Congresso do Partido Comunista e ele denuncia o Stalin, isso mesmo. Ele diz que o Stalin cometeu uma série de crimes, que o Stalin estava levando o socialismo soviético para um rumo que não era legal, não era o correto, falou dos gulags, que eram os campos de trabalho forçado, e de uma certa forma tentou desconstruir um pouco essa figura do Stalin. Agora ele, então, precisava entregar alguma coisa. Já que ele estava desconstruído em Stalin, era muito importante para o Khrushchev se apresentar como líder capaz de levar a União Soviética nesse momento tão perigoso que era o momento da Guerra Fria. Então, o investimento nessa tecnologia e o lançamento do satélite Sputnik era muito importante dentro desse contexto. E o Khrushchev, quando consegue lançar em 57 a Sputnik, fica um pouco mais confiante de que, de fato, os soviéticos estão agora levando a melhor na Guerra Fria. Então, não só os americanos achavam isso, mas também os soviéticos achavam isso. É importante, no entanto, entender que quando a gente fala de ogivas nucleares, os americanos tinham muito mais ogivas nucleares do que os soviéticos. Acontece que esses números não eram divulgados. Poucas pessoas sabiam que, de fato, os americanos tinham vantagem na Guerra Fria quando se falava em ogivas nucleares. Aliás, uma dessas poucas pessoas era o senador John Kennedy, que tinha acesso a relatórios confidenciais da CIA. Eu estou te falando isso agora porque isso vai ser importante depois para você entender algumas decisões que o Kennedy tomou ainda na eleição de 1960. Então, guarda essa informação. Bom, então os americanos estavam, na verdade, ganhando a Guerra Fria, mas se achava que eles estavam perdendo a Guerra Fria. Acontece que um evento em 1959 também vai mudar muito toda essa configuração. E esse evento é a famosa Revolução Cubana. Fidel Castro, que é essa personagem que eu estou comentando com vocês, que encontrou Khrushchev num bairro lá nos Estados Unidos, no Harlem, no bairro Negro. É importante salientar que é um bairro negro, porque em 1960 os Estados Unidos ainda era um país que vivia segregação racial. Depois vocês vão ver como isso é importante dentro do jogo da Guerra Fria. Pois bem, o Fidel Castro, ele tinha sido preso em 1953 numa tentativa de levante contra o governo do ditador Fulgêncio Batista. Ele ficou preso 9 meses, depois ele foi extraditado, foi para o México e lá ele começou a se organizar novamente junto com outros guerrilheiros, o seu irmão Raul Castro, Che Guevara, para tentar voltar a Cuba e tomar o poder em Cuba. Em 1956, eles tomaram um naviozinho, nem era um navio, era uma barca chamada Grama, cruzaram ali e chegaram até Cuba, 81 guerrilheiros. Desses 81 guerrilheiros, apenas 16 sobreviveram, o resto foi morto pelo exército cubano do Fulgêncio Batista. Esses 16 que sobreviveram se colocaram ali numa zona de mata chamada Serra Maestra e ali eles ficaram de 56 a 59 tentando fazer a revolução e angariando pessoas para lutarem junto com eles. E eles foram bem-sucedidos. Nesses 3 anos eles conseguiram juntar muitos camponeses e outras pessoas que estavam insatisfeitas com o ditador Fulgêncio Batista. De maneira que em janeiro de 59, no primeiro dia do ano, eles saem da Serra Maestra e começam a chamada Revolução Cubana, a famosa Revolução Cubana. Quando a Revolução Cubana acontece, não se tem certeza ainda de que lado, para que lado os cubanos vão. Se eles realmente vão ser socialistas, se eles vão abraçar a União Soviética ou se eles vão abraçar a China, porque a China agora também era um outro polo importante de socialismo, ela havia feito a sua revolução em 1949. Então era uma grande incógnita esses guerrilheiros da Serra Maestra. E a Revolução Cubana, ela muda um pouco a história de tudo isso que vai acontecer e principalmente da crise dos mísseis. A gente vai ver que a tomada de poder por Fidel Castro e seus companheiros da ilha de Cuba muda completamente a balança da Guerra Fria. Agora existia ali um país muito perto dos Estados Unidos, 90 milhas dos Estados Unidos, que tinham mudado a sua direção. E isso acontece na América Latina, uma área que os Estados Unidos achavam uma das principais áreas de influência americana. Então, agora a gente já sabe do Khrushchev, a gente já sabe como Fidel Castro chegou ao poder, falta falar do Kennedy. Quem é esse rapaz, esse senador John
Kennedy. O Kennedy era filho de um político, de um empresário, na verdade, o Joseph Kennedy. O Joseph Kennedy ele foi embaixador dos Estados Unidos na Inglaterra um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. E nesse período que o pai do Kennedy foi embaixador ali na Inglaterra, ele apoiou o primeiro-ministro inglês, o Neville Chamberlain, na sua política chamada política de apaziguamento. O que era a política de apaziguamento? Era a Inglaterra e a França tentando evitar a todo custo um confronto com a Alemanha nazista. Então, o Hitler chegou ao poder, o Hitler começou a descumprir uma série de cláusulas do Tratado de Versalhes, mas os aliados ingleses e franceses fingiam que não estavam vendo isso, por duas razões principais. Primeiro, porque eles não queriam entrar numa guerra ali naquele momento. Segundo, porque eles entendiam que o avanço nazista era, bem ou mal, uma forma de evitar o avanço comunista. Então, essa política do apaziguamento, logo depois que a guerra estoura e depois de tudo que acontece com a Segunda Guerra Mundial, ela vai ser muito mal vista. E o pai dos Kennedy, Joseph Kennedy, também vai ser um pouco mal visto nos Estados Unidos por ser um apaziguador, por ter apoiado essa política. Ele ficou muito rico durante a época da Lei Seca, quando era proibido vender bebidas alcoólicas nos Estados Unidos, porque ele traficava bebidas, então essa foi uma das formas com a qual os Kennedys ganharam dinheiro. E então ele, muito rico, colocou na sua cabeça que um dos seus filhos seria presidente dos Estados Unidos. Então ele pegou o filho mais velho, colocou nas melhores escolas, mandou para as melhores universidades e fez tudo para que esse filho fosse presidente dos Estados Unidos. Acontece que esse filho mais velho morreu na Segunda Guerra Mundial, porque eu não estou falando do John Kennedy, eu estou falando do Joseph Kennedy Jr. E quando o filho mais velho morreu, o pai, o Joseph Kennedy, passou todas as suas aspirações e esperanças para o outro filho, o John Kennedy. Então o John Kennedy é um cara que vai ser criado desde sempre também para ser um presidente dos Estados Unidos, de uma família rica de Boston, frequentando as melhores universidades, se casou com a Jacqueline Kennedy depois, que vai ser também de uma família muito importante. Então ele tinha tudo que era preciso para ser esse presidente dos Estados Unidos. Só que tinha um problema. O Kennedy, aos 13 anos, foi diagnosticado com uma doença muito rara. Essa doença rara fazia com que ele tivesse dores horripilantes no corpo dele. Ele passou muito tempo de cadeira de rodas, muito tempo de bengala, e até mesmo quando ele assumiu a presidência, ele ainda usava cadeiras de rodas e bengalas de vez em quando. Agora, é claro, ele nunca se deixava fotografar dessa forma. Então ele tinha uma saúde frágil. Ele tomava cerca de 13 remédios por dia para se manter em pé e sorrindo. E isso é importante porque o Kennedy, ele, quando assumir a presidência, vai ter 44 anos. E muito do que acontece, de como ele chega ao poder, tem a ver com a imagem que ele passa de um presidente jovem, bonito, sorridente. Mas, na vida real, a sua saúde era bastante debilitada. Bom, esse primeiro episódio a gente vai terminar aqui. Você já entendeu um pouco melhor quem era o Khrushchev, de onde ele veio, quem era o Fidel Castro e quem era o Kennedy. No próximo episódio eu vou te mostrar como o Kennedy vence as eleições de maneira muito apertada e que crises aconteceram um pouco antes da crise dos mísseis que foram importantes para o desfecho dessa crise dos mísseis de Cuba. Então, até a próxima.